Dando prosseguimento aos estudos dos motores trifásicos, hoje na aula 3, vamos conversar sobre os motores trifásicos de 12 terminais. Esses motores possuem a característica de poder ser energizados em 4 tensões. Então, a primeira coisa que devemos observar nesse tipo de motor é que agora a gente vai ter uma subdivisão nos enrolamentos. Então, na fase R eu terei 2 enrolamentos, na fase S também 2 enrolamentos e na fase T também 2 enrolamentos, contemplando assim 6 enrolamentos independentes e iguais no estator do nosso motor. Então, pessoal, para fazer a numeração, a gente começa aqui pelo primeiro enrolamento da fase R, ponta 1, final 4. Depois passamos para a fase S, ponta 2, final 5. Para a fase T, ponta 3, final 6. Retornamos para o segundo enrolamento, segundo conjunto de enrolamento da fase R, ponta 7, final 10. Depois, ponta 8, final 11 aqui na fase S. E por último, para completar a fase T, ponta 9, final 12. Então, feita a identificação numérica dos enrolamentos, podemos executar a primeira ligação. A primeira ligação que a gente vai conversar aqui é sobre a ligação triângulo paralelo. Nessa ligação, a gente vai condicionar o nosso motor a receber a tensão de 220. Então, a tensão entre uma fase e outra para a energização desse motor quando fechado em triângulo paralelo deve ser de 220 volts. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai arranjar aqueles 2 enrolamentos, cada um de sua fase, né? Então, aqui nesse primeiro lado do triângulo, a gente vai arranjar 2 enrolamentos em paralelo. Depois, no próximo lado do triângulo, 2 enrolamentos em paralelo. E, por último, mais 2 enrolamentos em paralelo. Por isso que essa ligação recebe o nome de ligação em paralelo. Fazendo a numeração, como é que a gente procede para fazer a numeração? Então, começando aqui pela fase R, ponta 1, final 4. Tá? Logo em seguida, tá? Vou convidar vocês para fazer a numeração sempre por fora, aqui o início da numeração por fora do nosso triângulo, ponta 2, final 5, e novamente aqui, ponta 3, final 6. Voltamos aqui no ramo inicial, ponta 7, final 10, ponta 8, final 11 e ponta 9, final 12. Feito isso, pessoal, o que a gente pode concluir? Podemos concluir que para fazer a ligação triângulo paralelo, na fase R, a gente deve ligar as pontas 1, 6, 7 e 12. Na fase S, devemos ligar as pontas 2, 4, 8 e 10. Na fase T, vamos fazer a ligação nas pontas 3, 5, 9 e 11. Com isso, o nosso motor fica condicionado a receber 220, tá? E cada enrolamento também vai receber a tensão de 220 entre sua ponta início e ponta fim. A próxima ligação que podemos executar no motor de 12 pontas é a ligação estrela paralelo. Nessa ligação, o motor fica condicionado a receber uma tensão de rede de 380 volts. Isso significa que entre uma fase e outra, eu preciso ter 380 volts para fazer esse nosso equipamento funcionar. E como é que a gente organiza? Qual é o arranjo dessa ligação? Então, eu vou fazer uma estrela aqui de 3 pontas e vou arranjar os meus subconjuntos de enrolamento de forma a fazer a mesma ligação em paralelo que a gente fez na nossa ligação triângulo. Então, aqui 2 enrolamentos em paralelo, 2 enrolamentos em paralelo e 2 enrolamentos em paralelo. Começo a numeração aqui pela fase R, então ponta 1, final 4. Depois vou para a fase S, sempre lembrando que a gente tem que fazer a ligação da fase para dentro da nossa estrela. Então, ponta 2, final 5. Depois aqui vou para a fase T, ponta 3, final 6. Retorno aqui na fase R, ponta 7, final 10. Depois ponta 8, final 11 e ponta 9, final 12, fechando aqui a nossa numeração dessa ligação estrela paralela. O que a gente vai ter que executar na prática, pessoal? Na prática, o fechamento vai se dar da seguinte forma. Na fase R eu vou ligar as pontas 1 e 7, na fase S eu vou ligar as pontas 2 e 8, e na fase T eu vou ligar as pontas 3 e 9.
Fechadas entre si, então eu posso fechar as pontas 4, devo fechar, né, as pontas 4, 5 e 6, e as pontas 10, 11 e 12. Uma pergunta que sempre os alunos me fazem: professor, eu preciso fechar todas essas pontas juntas? Não, pessoal, pode fechar 4, 5 e 6 junta, e depois fechar a 10, 11 e 12. Ok? Só lembrando, né, a tensão de fase nesse caso 380, e a tensão entre uma fase e o centro da estrela vai ser 220, porque aqui a gente tem uma razão de raiz de 3, aonde a tensão de fase, né, a tensão que vai ser aplicada aqui entre o início e o fim do enrolamento, ela é a tensão de linha sobre raiz de 3. Já conversamos sobre isso, né, no fechamento do motor de 6 terminais. A terceira ligação que podemos executar nesse motor de 12 terminais é a ligação triângulo-série. Agora a gente vai condicionar esse nosso motor a receber a tensão de 440 volts. Então a tensão entre uma fase e outra deve ser de 440 volts. Agora, pessoal, como o nome da ligação nos sugere, né, a ligação série, triângulo-série, a gente vai desenhar aqui a figura de um triângulo e vai condicionar, vai arranjar os nossos subenrolamentos, os nossos enrolamentos de cada fase numa ligação em série. Então a gente vai colocar aqui o primeiro enrolamento da fase R e o segundo enrolamento da fase R, de tal forma a fazer uma ligação em série. Depois aqui o primeiro enrolamento da fase S e o segundo enrolamento da fase S, também em série. E por último, o enrolamento da fase T, o primeiro enrolamento da fase T e o segundo enrolamento da fase T, também em série. Como é que a gente vai fazer a numeração do nosso arranjo aqui? Vamos começar pela fase R, vou usar o sentido anti-horário para a gente fazer essa numeração. Então observe que sempre é uma regra usar o sentido anti-horário. Então, ponta 1, final 4. Para melhor fazer essa numeração, para eu ter uma sequência, né, de forma mais didática, eu costumo fazer o seguinte: eu numero então a ponta 1, final 4, pulo o próximo enrolamento, vou para a próxima fase. Ponta 2, final 5. Pulo esse enrolamento, ponta 3, final 6. Retorno na fase R e agora sim, ponta 7, final 10. Volto aqui na fase S, ponta 8, final 11. Ponta 9, final 12. Essa é uma maneira que eu venho usando, né, há muito tempo com os alunos. É uma forma didática de fazer a numeração. Conforme vai passando o tempo, né, na prática, claro que vocês vão querer fazer essa numeração na sequência. Ponta 1, final 4, 7, final 10. Mas para aquele que está recém começando, aquele que está começando a dar os primeiros passos aqui nas ligações externas, eu, vamos dizer assim, aconselho que faça dessa maneira. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer na nossa ligação triângulo-série? Eu tenho que energizar através da fase R as pontas 1 e 12. Então, vou juntar 1 com 12 e aplicar a fase R. Vou juntar as pontas 2 com 10 e aplicar a fase S. Vou juntar as pontas 13 e 11 e aplicar a fase T. Agora, as pontas 4 e 7 vão ficar fechadas entre si. As pontas 5 e 8 fechadas entre si. E por último, as pontas 6 e 9 fechadas entre si. Então, a tensão de fase, no nosso caso aqui, entre R e T é 440. Se eu pegar a tensão entre esse ponto e esse ponto, eu vou ter uma divisão, né, uma divisão por 2, porque eu tenho dois enrolamentos iguais, uma ligação em série, a tensão se divide, e cada enrolamento vai receber 220 volts. E por último, pessoal, temos a ligação estrela-série, na qual a gente condiciona o nosso motor a trabalhar com 760 volts. Coloquei esse asterisco aqui só para alertar vocês que essa tensão não é uma tensão usual, ela não é uma tensão comercial. Mas, no decorrer aí dos nossos estudos, vocês vão entender por que a gente tem a possibilidade de fazer o fechamento do motor em uma ligação estrela-série. Bom, pessoal, em relação à ligação, o que foi feito aqui? A gente pegou, né, os nossos enrolamentos e distribuiu eles de tal maneira a formar uma estrela de 3 pontas, só que agora os nossos enrolamentos eles estão condicionados a formar uma ligação série em cada um dos ramos aqui da estrela.
Então aqui eu tenho o enrolamento da fase R, o primeiro enrolamento, o segundo enrolamento da fase R, primeiro enrolamento da fase S, segundo enrolamento da fase S e aqui por último, primeiro e segundo enrolamentos da fase T. Ok? Então para fazer a numeração, começo aqui pela fase R, ponta 1, final 4. Venho aqui para a fase S, ponta 2, final 5. Vou para a fase T, ponta 3, final 6. Sempre lembrando, pessoal, a numeração eu costumo fazer e vamos dizer assim, aconselho que vocês façam da mesma forma, sempre no sentido anti-horário e sempre obrigatoriamente de fora para dentro, no caso da estrela, né? Então, numerados os enrolamentos externos, agora vou numerar os internos. Então, fase R, ponta 7, final 10, ponta 8, final 11 e por último, ponta 9, final 12. O que a gente tem que fazer, pessoal? Na fase R, então, eu vou ligar a ponta 1, na fase S eu vou ligar a ponta 2, na fase T eu vou ligar a ponta 3. Vou fechar entre si a ponta 5 e a ponta 8, a ponta 4 e a ponta 7, e a ponta 6 e a ponta 9. E por último, vou fechar as pontas 10, 11 e 12 entre si. Então, vou fechar aqui o meu centro da estrela, condicionando o fechamento das pontas 10, 11 e 12. Rapidamente aqui falando sobre tensão, então a tensão entre R e T é 760, a tensão entre R e o centro aqui da estrela é 440 volts, então é 760 divididos por raiz de 3, que é igual a 440. Depois, entre um enrolamento e outro, eu tenho uma divisão desses 440, porque eu tenho uma ligação em série. Então, vou ter entre 1 e 4, 220, e entre 7 e 10, 220. E igualmente nos demais enrolamentos aqui das outras fases. Coisa importante, pessoal, que eu quero que fique guardado sobre essa aula. Observem, na primeira ligação que a gente executou, na ligação triângulo paralelo, a tensão entre o início e o fim do enrolamento foi 220. O objetivo de fazer as outras ligações conforme o valor da tensão da rede foi aumentando, foi condicionar o nosso equipamento a sempre ter a tensão de 220 entre o início e fim de um enrolamento. Então aqui a gente também tem 220 na ligação estrela paralelo. Na ligação triângulo série, a mesma coisa, né? O início e fim de enrolamento receberam 220. E na ligação estrela série, também a mesma coisa. Tá? Então, eu peço que vocês, quem ainda tiver com dúvida, assistam a aula lá dos motores de 6 terminais para reforçar essa questão da corrente de linha, corrente de fase, tensão de linha e tensão de fase. Isso é muito importante para o estudo de motores trifásicos e também para o estudo de outros tipos de equipamentos trifásicos, como, por exemplo, transformadores. Então é importante sempre saber essas relações quando o meu equipamento está ligado em triângulo ou quando o meu equipamento está ligado numa ligação estrela. Certo, pessoal? Um abraço para todos e até a nossa próxima aula.